Girassol Jornal, terça-feira, boa noite, bem-vindos. Caso AGT, Tribunal da Comarca de Viana deu início à instrução contraditória para o julgamento dos 38 arguidos acusados de desvio de mais de 100 mil milhões de kwanzas. Direitos fundiários, janela única de concessão foi lançada hoje em Luanda e vai facilitar o processo de gestão de terrenos. Novo salário mínimo nacional já em vigor. Grandes empresas passam a pagar a partir de hoje 100 mil kwanzas. Taxa de juro do Banco Nacional de Angola baixou de 19,5% para 19%. Comitê de Política Monetária esteve reunido em Luanda. Médio Oriente, Israel deu início a uma ofensiva terrestre para ocupar a faixa de Gaza. Girassol Jornal, terça-feira, 16 de setembro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Tribunal de Comarca de Viana deu início nesta terça-feira a instrução contraditória do caso que envolve 38 arguidos acusados pelo Ministério Público de terem desviado mais de 100 mil milhões de kwanzas no processo conhecido como o caso AGT. O caso AGT continua a merecer uma investigação profunda dos vários órgãos que intervêm no sistema judicial nacional. O relógio marcava 10 horas. Uma manhã cinzenta, mas recheada de curiosidade de muitos que quiseram acompanhar de perto a instrução contraditória dos 38 arguidos acusados pelo Ministério Público de terem defraudado o Estado angolano em mais de 100 mil milhões de kwanzas com recurso a métodos sofisticados de dissimulação dos valores obtidos ilegalmente, nomeadamente a criação de empresas fictícias, aquisição de imóveis e bens de luxo e também o desvio de fundos. Ainda assim, o auditório do Tribunal da Comarca de Viana não foi suficiente para albergar uma parte dos advogados que compõem o coletivo da defesa dos arguidos arrolados no processo. A defesa insatisfeita disse que é necessário que sejam criadas condições para que todos estejam presentes, uma vez que trata-se da situação dos seus clientes. Como podem reparar os senhores, muitos advogados estão da parte de fora por uma razão muito simples. É porque a sala não alberga uma boa quantidade de advogados. O que é que nós queremos? Nós queremos sim que se faça justiça nesse processo, porque como devem imaginar, é um processo que também tem várias nulidades. Existem pessoas que estão numa situação carcerária que não deviam estar, existem pessoas que têm as coordenadas bancárias que não deviam estar, e é isso que nós queremos aqui tratar em sede ainda de instrução preparatória, para ver então se a justiça angolana se torna cada vez mais um pilar assente. Na fase de instrução contraditória, normalmente nós temos de discutir, primeiro, as medidas que foram aplicadas, quer seja as medidas de coação pessoais, como também as medidas de coação patrimonial. Essas medidas devem ser discutidas e, quando discutidas, o juiz que está em sessão contraditória deve se pronunciar a respeito, para depois então tomarmos conhecimento se o processo vai seguir adiante ou se eventualmente vai voltar para a sessão preparatória. Nós estávamos a encontrar, como advogados, muitas barreiras em termos de contacto com o processo. Nós estávamos a conseguir perceber em que instituição o processo se encontrava. Daí é que tínhamos que ter esta oportunidade de podermos ouvir todos os arguidos e termos a certeza daquilo que a gente vai fazer. Mas ainda assim estamos a encontrar barreiras, porque se notar, o senhor jornalista, nós sabemos que aqui dentro do tribunal existe espaço para os advogados, mas ainda não estamos aqui. Então nós questionamos. Há de certa forma uma barreira para a autodefesa do arguido, porque não é possível o advogado estar aqui fora e os arguidos estar ali dentro. Nós queremos também um esclarecimento do tribunal relativamente a esta questão. Não menos de 20 advogados, estamos a falar acima de 20 advogados, portanto é um número que a gente tem. O secretário judicial do Tribunal da Comarca de Luanda disse que o alegado esquema fraudulento contou ainda com o envolvimento de 6 empresas, também constituídas, arguidas no processo. O que vai acontecer hoje é, como sabem, houve uma acusação por parte do Ministério Público contra os arguidos e a necessidade de, por exemplo,
Os arguidos foram notificados da acusação e muitos deles estão alguns articulados, por essa razão requereram instrução contraditória. Dissemos aquela hora que é fase de instrução contraditória porque é uma fase ainda confidencial, não é? Então logo termina esta fase, então entraremos para a fase posterior. Como devem saber, a fase de instrução contraditória é uma fase em que não é permitida a imprensa participar, porque estamos numa fase confidencial. E tão logo se produz o despacho de pronúncia, obviamente que vai se marcar a audiência de julgamento, ali sim a imprensa será chamada e poderá fazer realmente aquilo que é o vosso trabalho. Estamos a falar de um processo bastante complexo, que envolve 38 arguidos e mais de 6 empresas envolvidas. Dos 38 arguidos, 16 encontram-se em prisão preventiva, sendo que a maioria integra os quadros da AGT. Segundo a acusação, os acusados operavam desde 2021 e arquitetavam adulterações no Sistema Integrado de Gestão Tributária, favorecendo de forma indevida várias empresas através da eliminação e redução de dívidas fiscais, emissão irregular de notas de liquidação e reembolsos indevidos de IVA, entre outras práticas lesivas, que contou igualmente com o envolvimento de 6 empresas que também beneficiaram das manobras ilícitas da chamada rede criminosa. A fase de instrução contraditória carece de segredo de justiça, uma vez que não é um julgamento, nem representa qualquer decisão final ou próxima do final de um caso criminal. É apenas uma fase inicial em que pela primeira vez um juiz averigua da viabilidade da acusação feita do Ministério Público. Entretanto, o juiz confirma ou nega o mérito da acusação com vista a submeter os arguidos a julgamento ou arquivar o processo. Angola acolheu 209 das 283 recomendações do relatório periódico universal dirigido às organizações da sociedade civil. Dentre as recomendações saídas da 59ª Sessão dos Direitos Humanos, que decorreu em Genebra, Suíça, em julho deste ano, destaque para a manutenção de políticas públicas para a garantia do direito ao trabalho digno e a disponibilização de mais emprego para os jovens. As organizações da sociedade civil tomaram contacto das recomendações do Relatório Periódico Universal, produzido na 59ª Sessão dos Direitos Humanos de Adoção, que teve lugar em julho em Genebra, Suíça. Durante a sua intervenção, a diretora para o intercâmbio do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, Dilma Chuva, destacou que das 283 recomendações do Relatório Periódico Universal, Angola acolheu 209, onde o destaque recai para a ratificação e adesão de tratados sobre a promoção e garantia do direito ao trabalho digno e a disponibilização de mais empregos para os jovens. Angola participou da 59ª Sessão dos Direitos Humanos de Adoção, da qual se pronunciou sobre as 283 recomendações recebidas de 110 países participantes. As principais áreas apontadas faziam referência à administração da justiça, à igualdade e não discriminação através da aprovação de legislação, à manutenção de políticas públicas para a garantia do direito ao trabalho digno e à disponibilização de mais emprego para os jovens. Destas recomendações, Angola acolheu 209 com espírito de superação e que servirão de base para um trabalho futuro, onde continuam a instar o governo para a ratificação e adesão de tratados sobre a promoção e garantia dos direitos fundamentais, como o acesso à saúde, à educação, à proteção dos grupos vulneráveis, ao combate ao ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Em representação da Secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Dilma Chuva lançou o desafio às organizações da sociedade civil para um trabalho conjunto que visa aumentar os níveis de conscientização sobre o combate à violência, intolerância, entre outros, para a promoção do respeito e a dignidade da pessoa humana. Queremos, de igual modo, incentivar a realização de ações a todos os níveis para aumentar a conscientização das pessoas e partilhar conhecimentos inovadores no combate à violência, à intolerância, à discriminação racial e sexual e promovermos uma sociedade justa que prima pelo respeito e a dignidade da pessoa humana. Vivemos tempos desafiadores.
Entretanto, as Nações Unidas, através do PNUD, reconheceu os esforços do governo angolano para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que para si posicionam Angola como um farol de progresso em África. Da resiliência de Angola e as suas aspirações de transformação posicionam o país como um farol do progresso em África. Asseguremos então todos juntos aqui que as recomendações da UPR não sejam apenas divulgadas, mas implementadas. Empoderemos a sociedade civil para que seja uma aliada positiva, vigilante, defensora e parceira do governo na construção de uma Angola justa e inclusiva. Muitas dessas recomendações elas estão ligadas à questão da reforma do direito e da justiça e também especialmente às questões de desenvolvimento, como por exemplo a questão do acesso à água, a questão, por exemplo, das manifestações. Acho que nós vamos ter aqui um diálogo que vai nos ajudar a compreender o volume de recomendações. Neste caso, estaríamos a falar das 209 recomendações que o Estado angolano aceitou e vermos caminhos para a sua própria efetivação. Este foi o primeiro encontro do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos com os representantes das organizações da sociedade civil, marcando assim o início das contribuições e reflexões em torno das recomendações resultantes do Relatório Periódico Universal referente a 2020-2024. Foi lançada nesta terça-feira a Janela Única de Concessão de Direitos Fundiários, iniciativa concebida com o objetivo de simplificar e modernizar o processo de concessão e gestão de terrenos. O ato realizado no Instituto Geográfico e Cadastral de Angola foi orientado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, que, na ocasião, referiu que esta reforma confere maiores responsabilidades às administrações municipais. Adão de Almeida começou por assumir que um dos grandes desafios da administração pública em Angola tem que ver com a lentidão na tramitação dos procedimentos. De acordo com o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, os departamentos muitas vezes agem como se estivessem distanciados, quando deviam fazê-lo de forma articulada por se tratar de um único ente. Primeiro talvez o mais importante, é a nossa lentidão em compreender que o facto de nós sermos departamentos não nos transforma em entidades separadas. Ou seja, nós somos um único ente. A administração pública é uma e é única. Organizamos-nos em departamentos, mas a nossa ação é única. E quanto mais tempo nós levarmos a perceber que é assim, mais tempo vamos levar a encontrar soluções para muitos problemas. Continuarmos a ser departamentos, mas quando se trata de prestar serviço ao cidadão, agirmos como um único ente. E o que nós temos hoje aqui é uma solução que nos diz que o cidadão, apesar de estar a tratar de um processo que envolve vários entes, ele contacta apenas com um ente. Ele vai apenas à administração municipal e não precisa de saber o que é que vai acontecer depois disso. É ao Estado que cabe a responsabilidade de fazer a tramitação, de trazer todas as entidades envolvidas e não ao cidadão que cabe o ônus de andar por todas elas, uma vez que todas elas fazem parte do mesmo Estado e da mesma administração pública. O país ainda carece de um cadastro robusto sobre as concessões que no passado foram feitas pelas diversas instituições que concediam direitos fundiários, admitiu o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República. Adão de Almeida realça, no entanto, que a reforma efetuada deixa para trás um mar de dificuldades para os solicitantes. Nós tínhamos um modelo em que várias instituições concediam direitos fundiários. Vários ministérios concediam direitos fundiários. Isso agravava a dificuldade que os cidadãos tinham para tratar desse tipo de matérias. Aqui há uns anos começou um processo de reforma e hoje já não há essa situação. O capital humano é fator fundamental para a funcionalidade da Janela Única de Concessão de Direitos Fundiários, daí o Ministro ter chamado a atenção para a formação contínua dos técnicos das administrações municipais e de outros departamentos partícipes
no processo. Nenhuma solução é boa se não for bem implementada. E isso nos leva a recordar o desafio que temos de continuar o processo de formação das pessoas, nos mais diferentes sentidos, formação das pessoas para que elas estejam à altura da implementação destas soluções. Desde os quadros das administrações municipais aos quadros técnicos das mais diferentes instituições. Com a entrada em funcionamento da Janela Única de Concessão de Direitos Fundiários, a municipalização dos serviços ganha mais força, o que por si só aumenta a responsabilidade dos órgãos da administração local do Estado. A maior responsabilidade que com isso estamos também a conferir às nossas administrações municipais. Como foi referido, agora há um canal único de entrada e esse canal são as administrações municipais. Reforça competências e reforça a responsabilidade. Quer dizer que é importante também continuarmos a trabalhar para que os nossos municípios estejam à altura de responder positivamente a esse desafio que nós lançamos com essas alterações. Considerada um marco na digitalização e transparência da gestão dos direitos fundiários em Angola, a Janela Única assegura menos burocracia, maior rapidez, custos previsíveis e segurança crescida no tratamento da informação, o que beneficia tanto os cidadãos como os investidores e a administração pública. O Governo entende que a Janela Única de Concessão de Direitos Fundiários vai contribuir para o fim dos conflitos de terras e acelerar a legalização dos terrenos. O município do Talatona aparece como piloto na implementação da plataforma. No lançamento da Janela Única, 2 cidadãos viram atendidas as suas solicitações que tinham pendentes há vários anos. Enquadrada no projeto de simplificação de atos e procedimentos da administração pública Simplifica e também na Agenda de Transição Digital da Administração Pública 2027, a Janela Única foi concebida com o objetivo de simplificar, modernizar e tornar mais transparente o processo de concessão e gestão de terrenos. Não só fazer história, eliminar duplicidades, reduzir conflitos de terra e reforçar a segurança jurídica de todos aqueles que buscam este serviço público. E, portanto, o trabalho desses últimos 4 anos surgiu-se exatamente em encontrar pontos de convergência, utilizar interoperabilidade, pôr sistemas a falar, adequar, simplificar procedimentos para que o cidadão pudesse, a partir da administração municipal, ser capaz de solicitar e, sem esforços, fazer pagamentos únicos e, mais do que isso, ser capaz de receber os documentos que são tramitados nos sistemas dos órgãos que já aqui mencionei, mas recebendo-os todos na administração. Depois do lançamento da plataforma, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, que orientou a cerimónia, assistiu a uma simulação de como é feito todo o processo, sendo que na ocasião 2 cidadãos foram atendidos. Vai evitar a sobreposição, como nós já ouvimos, vai eliminar a possibilidade de ter mais que uma pessoa só como proprietário deste ou aquele terreno. E vai facilitar também o tempo que o cidadão perdia para se deslocar e saber se já está pronto, qual é a fase, o que fazer e etc. Com as mudanças a nível da administração local, vem administrador, sai outro, o processo quase que ficava estagnado. Nesse, em menos de uma semana ou uma semana completamente hoje, estou a receber o processo. É sinal de que o Simplifica veio mesmo simplificar muitos processos. Um reparo aqui, nos processos anteriores eu tinha de me deslocar a muitas instituições. Neste processo eu único e simplesmente me dirigi à administração do Talatona. O município do Talatona é o pioneiro na implementação da Janela Única. Temos também uma ampla comunicação a ser feita em jeito de campanha para os nossos munícipes regularizarem, portanto, os seus imóveis e, de certa forma, isto é vantajoso para nós, porque estamos a falar da arrecadação local. Este programa, portanto, tem um denominador comum que é bastante interessante, que o munícipe apenas paga uma única vez, portanto, a administração municipal. Portanto, há uma referência única de pagamento que depois
pelo recibo ele consegue notar quais são as entidades que recebem, portanto, ali a arrecadação que por via daquele pagamento é feita. Naulila André, administradora municipal do Quilamba Quiache, sinaliza que os técnicos estão preparados para responder ao novo desafio. Os nossos técnicos também estão preparados, formação terminada, conscientes de que a formação é contínua. Na realidade, estamos a falar de um novo passo apresentado agora e que vai continuar a carecer de nós empenho, capacitação. Portanto, eu própria, enquanto administradora municipal, completamente disponível para melhorar cada vez mais e para tudo que é necessário e ajustarmos o programa. Para o presidente da APIMA, a Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, Massada Kulembala, a janela única é também um incentivo ao investimento privado no setor imobiliário. Nós conhecemos que a invasão de terra é fomentada pela administração pública, mas com esse instrumento do ordenamento do território vai servir que o direito fundiário seja seguro para o cidadão que vai consumir o último produto. É um incentivo a investimento, os promotores imobiliários estarão preparados para tratar tudo o que vier, porque o promotor não consegue desenvolver projeto habitacional por falta do registro predial do próprio direito fundiário, mas com esse instrumento estamos bem servidos, bem-vindos. O ato de lançamento da janela única contou com a presença de titulares de organismos da administração central e local do Estado, com intervenção direta no processo de concessão e gestão fundiária, bem como representantes de ordens profissionais, académicos e outros. Ora, e o Girassol Jornal volta a receber hoje o engenheiro Celestino Lanzi, urbanista. Boa noite, bem-vindo, engenheiro, neste universo, o Girassol Jornal. Boa noite, Simeão. Boa noite também aos telespectadores da Rede Girassol. Ora, e hoje olhamos para esta solução lançada, a janela única. Podemos afirmar que está dado o passo para efetivamente vermos facilitado o processo de gestão de terras? Bom, de facto é isto mesmo. Portanto, cada vez mais o projeto simplifica, traz portanto, inovações, traz a integração dos serviços do Estado. É isto que é esperado em termos de eficiência e qualidade, porque o cidadão, como utente, espera que, portanto, as suas necessidades, ou seja, que o Estado dê resposta de forma rápida e com qualidade, portanto, em função das suas necessidades. Logo, e quando nós vemos o simplifica com as inovações, com uma situação que é extremamente fundamental, que tem a ver com a terra, e quando nós falamos de direitos, direitos fundiários, portanto, é uma questão que tem trazido uma dor de cabeça para quem constrói, portanto, para quem está ligado também à questão de investimento. Logo, portanto, é um bem que vem em momento oportuno. Portanto, traz vantagens porque o processo será agora mais facilitado. Como é que entende que, de acordo com o que foi apresentado, este modelo vem, de facto, acabar com os conflitos habituais? Bem, de facto, como muito bem vê na peça e conforme a Sua Excelência, Senhor Ministro e Chefe da Casa Civil da Presidência da República, disse muito bem. Portanto, há um tempo para cá nós tivemos a sobreposição de concessões porque havia várias entidades que, portanto, faziam emissão de concessões de ocupação de terra e isso criou, de facto, alguns constrangimentos porque apareciam, portanto, entes com documentos de uma determinada parcela. Mas, engenheiro, foi sempre um processo liderado pelas administrações municipais. Bom, de facto, foi liderado por esses entes, mas, portanto, através de entidades superiores, portanto, essas questões também foram porque nós tivemos o Ministério das Pescas também a emitir, portanto, algumas concessões, o Ministério da Defesa, etc., Interior, etc., etc. Portanto, tudo isto realmente criava uma espécie de confusão. Logo, a janela única de concessão de direitos fundiários vem congregar, vem integrar e, como muito bem, portanto, o objetivo que ela traz vai permitir que o cidadão se sente seguro ao solicitar, ou seja, ele faz o carregamento de um único documento e lá por trás, portanto, esses entes, estando interligados, portanto, vão fazer o trabalho de base e o cidadão pode monitorar e depois ter acesso, em função do período, ter acesso já ao documento final. As administrações municipais continuam acima das responsabilidades, ouvimos o Ministro de Estado a referir isso.
Como é que acha que devem as administrações aproveitar ao máximo esta ferramenta que se coloca à disposição? Bom, de facto, os munícipes, portanto, o primeiro ente de Estado que tem contacto são as administrações municipais. Logo, neste momento, é um grande desafio portanto, a esses profissionais, como também vimos na peça, portanto, estão em formação e isto deve ser contínuo e cada vez mais atualizar, porque os desafios em termos da própria plataforma, na questão da digitalização, é preciso que esses entes, esses profissionais estejam cada vez mais capacitados para dar resposta, porque o cidadão quer menos tempo, quer rapidez. E olhando aqui, principalmente também na questão dos investidores, e olhando aqui na questão da construção imobiliária, portanto, é um elemento que tem criado às vezes entrave no investimento nesse setor, na construção civil. Logo, com esta plataforma, o processo vai tornar mais célere, mais seguro, e também é preciso aqui deixar claro que a lei a questão do direito fundiário é regulada por dois instrumentos, a lei de terra e o decreto presidencial 84/25 de 16 de abril. O decreto vem trazer uma espécie de regulamentação, por exemplo, das entidades que podem fazer a concessão de terra em função de áreas. Portanto, tem níveis, tem a administração municipal, tanto os governadores provinciais e até o próprio, tanto o ministro de tutela, neste caso já o ministro das Obras Públicas, aqui olhando para a entidade que faz o cadastramento, que é o IGCA, que está tutelado através do Ministério da Construção. Logo, mas as administrações municipais, sendo o primeiro ente de contacto com os munícipes, porque são, portanto, os munícipes vão fazer a entrega. O documento poderá ser físico ou digital. E também nós sabemos que o nosso território é vasto, não poderemos ter o sistema implementado rapidamente em todas as localidades, logo haverá uma espécie de uma simbiose, tanto em termos da digitalização, ou seja, através de uma plataforma digital, mas também o processo físico normal vai ocorrer. Portanto, isso deverá ser uma mudança de forma gradual, até porque o próprio decreto presidencial, no seu artigo 25, também traz esta orientação em termos de gradualismo, em termos de implementação desta plataforma. E, Girlans, do ponto de vista urbanístico, o país tem observado o crescimento da maior parte das cidades. Acha que o lançamento da janela única vai facilitar mais o processo no sentido da organização e estruturação destas cidades, em função dos problemas que as antigas cidades apresentam? É verdade, Simão, porque nós, de facto, há um tempo para cá tivemos lacuna em termos de regulamentação, em termos de ocupação e uso do solo. Portanto, este instrumento vem mais uma vez apresentar vantagem, porque vai permitir a regularização em termos de uso e ocupação do solo, tanto na zona rural e na zona urbana. Realmente, neste momento, nós estamos a assistir grande crescimento de zonas habitacionais, condomínios privados e até mesmo também algumas centralidades. Logo, esse instrumento vai potencializar a ocupação desse solo, desde para zonas agrícolas até as zonas para aproveitamento de outros serviços, principalmente aqui para o setor imobiliário. Então, no fundo, é uma vantagem se bem aproveitado e devidamente utilizado, com a questão também da manutenção devido a algumas interrupções que podem ocorrer. Girlans, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal e contamos tê-lo numa próxima oportunidade e desejamos continuação de bom trabalho. Obrigado, Simão. Sempre até a próxima, Engenheiro Lance. Obrigado. Ora, e continuamos a informar. Está em vigor o novo salário mínimo nacional. A partir de hoje, 16 de setembro, as grandes empresas nacionais devem passar a pagar o mínimo de 100 mil kwanzas. Para as pequenas empresas e startups, o valor está fixado em 50 mil kwanzas. A partir desta quarta-feira, 16 de setembro, entra em vigor o novo salário mínimo nacional, passa a 100 mil kwanzas, segundo o decreto presidencial número 152/24 de 17 de julho, que entrou em vigor a 16 de setembro do ano passado. O ajuste representa um acréscimo de 70 mil kwanzas face ao valor anterior e é justificado pela necessidade de garantir a promoção da dignidade da pessoa humana perante as atuais condições econômicas e sociais.
O diploma estabelece, contudo, um regime diferenciado para microempresas e startups, cujo limite salarial mínimo ficará em 50 mil kwanzas, numa tentativa de equilibrar o incentivo à atividade empresarial com a proteção social dos trabalhadores. Nós temos, por via da Inspeção Geral do Trabalho, medidas legais que visam a garantir que a empresa pratique o salário mínimo nacional, como também tem as devidas penalizações que serão aplicadas a estas. Porém, é importante dar nota de que o salário mínimo de 100 mil kwanzas é aplicável para as grandes e médias empresas. As micro e startups, onde também estão incluídos os trabalhadores do serviço doméstico, têm a possibilidade de praticar um montante mínimo correspondente a 50 mil kwanzas. Queremos ver que no mês de setembro terminado, porque determina que a partir do dia 16 entra em vigor. A medida insere-se no esforço do Executivo para atenuar desigualdades, reforçar o poder de compra e responder às pressões inflacionistas que afetam as famílias. No entanto, especialistas alertam que o impacto real dependerá da capacidade das empresas de absorver o aumento dos custos laborais sem comprometer a competitividade nem o nível de emprego. E a taxa de juro do Banco Nacional de Angola foi reduzida de 19,5% para 19%. A taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez passou dos anteriores 20,5% para 20%. A decisão saiu da 125ª reunião do Comitê de Política Monetária do BNA, que terminou hoje aqui em Luanda. O Banco Central tem optado pela manutenção das taxas de políticas monetárias justificada pela trajetória decrescente da taxa de inflação. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária do BNA decidiu pela 7ª vez consecutiva não mexer na tarifa ao mantê-la na ordem dos 19,5%, valores que nesta terça-feira, durante a 125ª reunião ordinária, foi alterado. A taxa BNA está fixada em 19%. A taxa da facilidade permanente de cedência de liquidez em 20% e a taxa da facilidade permanente de absorção de liquidez em 17%. Estas decisões refletem a trajetória de redução da inflação em Angola, em linha com o objetivo de inflação para o ano de 2025. Os dados mais recentes apontam para a desaceleração da taxa de inflação mensal para 1,9%. A aceleração da inflação continua a ser guiada pela redução da inflação dos bens alimentares, em particular na província de Luanda, destacando-se a redução dos preços do arroz, da massa alimentar, do leite em pó, do óleo alimentar, do feijão e da fuba de bombom. Por sua vez, o agregado monetário M2 em moeda nacional expandiu 1,1%. No entanto, no final da reunião, o vice-governador do BNA, Domingos Pedro, disse que pretendem continuar a trabalhar para tornar o sistema financeiro mais inclusivo. O mais importante é que, de facto, nós temos identificado esses elementos que, do ponto de vista das instituições de Bretton Woods, são pontos a melhorar e vamos trabalhar nesses pontos nos próximos tempos, no sentido de tornar, então, o nosso sistema financeiro mais robusto, mais inclusivo e mais resiliente. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária vai acontecer na cidade de Dundu, província da Lunda Norte, nos dias 17 e 18 de novembro de 2025. Médio Oriente. Luta israelita para a ocupação da faixa de Gaza. Em destaque. Mais à frente, especialistas em saúde defenderam nesta terça-feira um maior investimento e aposta na assistência e segurança do paciente durante o 3º workshop sobre qualidade em saúde que teve lugar aqui na capital do país.
Tornar os serviços de saúde mais humanizados figura entre as preocupações mais gritantes das autoridades sanitárias, uma vez que o cenário em várias unidades não tem sido o melhor, estando equipadas ou não. Na verdade, é uma preocupação que abrange a classe toda, desde membros do governo, profissionais da saúde, a população em geral. Afinal de contas, o cidadão tem que ser informado hoje para que ele possa ter um cuidado que traga resultados satisfatórios. Já existem estudos comprovados que a maior parte dos pacientes que participam no seu cuidado, esses têm melhor chance de terem resultados positivos. Outras medidas que contribuem para a recuperação e segurança do paciente foram também apresentadas. Como prevenir queda, como prevenir a cirurgia segura desde a identificação da lateralidade, como não administrar uma prescrição ou uma medicação cuja prescrição gera alguma dúvida. Portanto, as instituições aqui são chamadas em prol da segurança do doente mesmo. O Instituto Nacional das Infraestruturas de Qualidade reconhece que ainda há um déficit de muitas instituições quanto ao cumprimento exigido nos padrões de qualidade que se pretende em Angola. Qualidade é uma ferramenta importante para, se tivermos em conta o uso e a necessidade do consumidor, se tivermos em conta as exportações e não só, é um processo. Nós, quando falamos em qualidade, a qualidade começa desde a produção até ao consumidor final. Os danos resultantes da automedicação, por exemplo, é outra preocupação levantada pelos especialistas. É um medicamento mal administrado, um medicamento em duplicidade, pode gerar um dano até a morte a um paciente. E a ideia é diminuir a possibilidade do efeito adverso atingir o doente, ou seja, que medidas é que devemos tomar para que os medicamentos não vão para já ao doente errados, que o doente certo faça a dose certa e que as coisas corram como deve ser. O encontro juntou especialistas nacionais e estrangeiros. E continuamos no domínio da saúde. Cerca de 96 profissionais foram formados em matérias de humanização e cuidados neonatais por via do programa materno-infantil denominado Mais e Melhor Saúde. Os números foram apresentados nesta terça-feira num fórum que debateu o fortalecimento das parcerias entre os setores privado, público e sociedade civil na promoção de uma abordagem integrada e sustentável na saúde de mulheres grávidas e crianças. Alinhado ao Programa de Desenvolvimento Sanitário 2012-2025, com prioridades de nível nacional, o programa Mais e Melhor Saúde visou reforçar a estratégia de engajamento comunitário em Luanda. Implementado em 2019, a iniciativa está voltada ao melhoramento da saúde materno-infantil, com impacto na redução da mortalidade neonatal, infantil e de crianças menores de 5 anos. O vice-governador de Luanda para o setor político e social sublinha os avanços na saúde materno-infantil com a implementação do referido programa. Foram alcançados progressos concretos, o esforço dos hospitais ou o reforço dos hospitais, a maior cobertura comunitária, a disponibilização de insumos essenciais e o acompanhamento de mulheres e crianças com mais dignidade e qualidade. Estes avanços só foram possíveis graças à conjugação de esforços. O projeto viu formar mais de 90 profissionais em humanização de parto e cuidados neonatal. Foram entregues equipamentos e reagentes laboratoriais que melhoraram a capacidade de diagnóstico destas unidades. Também foram formados 96 profissionais de saúde com ênfase na humanização do parto e nos cuidados neonatais. Além disso, distribuiu-se cerca de 2 milhões de comprimidos de albendazol, 800 mil doses de vitamina A e 44.500 frascos de comprimidos de multivitaminas. Mais de 300 mil mulheres tiveram acesso a consultas pré-natais e cerca de 65 mil partos institucionais foram assistidos. Introduziu-se o método canguru, garantindo cuidados humanizados aos recém-nascidos
prematuros. Para 2026, o Gabinete Provincial da Saúde tem como foco a intervenção na temática da desnutrição. Manuel Varela sublinha que mais 4 municípios vão integrar o projeto materno-infantil Mais e Melhor Saúde. Nós vamos ter adicionados outros programas, o apoio do programa de rastreio nutricional, a vacinação, vai-se apoiar o HPV, a vacina contra o HPV nas escolas e o planeamento familiar na componente de saúde sexual e reprodutiva. E aqui nós vamos estender para mais 4 municípios da província de Luanda, nomeadamente o Camama, Ojeenda, Mussul e Mulemvos. Portanto, esses quatro municípios vão fazer parte do projeto, para além dos 4 municípios antigos que vão dar seguimento. Vamos trabalhar na mesma dimensão que trabalhamos anteriormente. Formamos agentes comunitários capacitados, identificar nas comunidades as crianças malnutridas, em função do tipo de malnutrição, da classificação, digamos, ou tratamos localmente ou encaminhamos para as unidades que têm este serviço. A World Vision reafirmou o seu compromisso com a vida, dignidade e dos direitos das famílias angolanas no acesso aos serviços de saúde de qualidade. Acreditamos que a transformação social começa com parcerias fortes, com a escuta ativa das comunidades e com ações concretas que promovem inclusão e bem-estar. O projeto materno-infantil é uma iniciativa do Gabinete Provincial da Saúde de Luanda e a World Vision Angola e é financiado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e a Associação do Bloco 18, que integra a Zulinerge, Sinopec e a Sonangol. E já está em funcionamento a maior unidade penitenciária da província de Cabinda, com capacidade para acomodar 816 reclusos. A cerimónia de entrega da unidade coube ao Ministro do Interior, Manuel Homem. O Ministro do Interior desenvolve uma intensa jornada de trabalho na província de Cabinda. Manuel Homem está na região mais ao norte do país com o objetivo de avaliar com profundidade o grau de implementação das medidas para a manutenção da segurança dos cidadãos, bem como o funcionamento dos órgãos que compõem o MINIT. Das várias atividades a serem desenvolvidas, o destaque vai para a cerimônia de entrega da maior unidade penitenciária da província, localizada no Mabembe, município de Kakongo, com uma capacidade de 816 reclusos. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, disse na ocasião que foram criadas condições para um tratamento condigno dos reclusos. Como governo, providenciar melhores serviços para a população num espaço acolhedor, com serviços mais humanizados, para que as pessoas que estiverem nesse estabelecimento de correção reflitam e que saiam daqui pessoas prontas e melhores para servir a nossa sociedade, a nossa província em particular e o país de uma forma geral. Devo dizer que esta cadeia, pelo menos por enquanto, e a sede deste processo de entrega, reúne as condições necessárias de acomodação para os reclusos, considerando a sua capacidade e as condições que visualizamos. São reunidas as condições para uma acomodação condigna dos reclusos, respeitando os padrões exigidos a nível dos direitos, do respeito aos direitos fundamentais dos estabelecimentos prisionais, de acordo com os princípios de Mandela, que orienta exatamente um acolhimento condigno dos reclusos. O Ministro do Interior, Manuel Homem, destacou as valências da unidade penitenciária e garantiu continuarem a trabalhar para se respeitar as normas dos direitos humanos. Esta é uma obra que começou a ser construída em 2012 e ficou muitos anos para ser concluída. E felizmente durante o final do ano passado e este ano empenhámos-nos em criar as condições para que pudéssemos colocar esta unidade penitenciária à disposição do serviço prisional na província de Cabinda. Nós temos uma preocupação de continuarmos a humanizar e a melhorar o serviço penitenciário como um todo, e porque
A população penal, à luz dos direitos humanos e da necessidade de continuarmos a ter um serviço humanizado, precisa de condições cada vez melhores. Maior unidade penitenciária da província de Cabinda entra em funcionamento. Está localizado no município de Kakongo. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Continue connosco. Até já. Regresso das notícias no Girassol Jornal. O Presidente da República, João Lourenço, deixou Luanda nas primeiras horas da manhã desta terça-feira para uma visita privada, partindo seguidamente para Nova Iorque, onde participará no debate geral da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O debate geral da ONU vai decorrer este ano de 23 a 27 de setembro. Em Nova Iorque, a agenda do chefe de Estado será igualmente dominada por um grande número de encontros bilaterais com homólogos diplomatas de alto escalão, como ministros dos negócios estrangeiros e personalidades do mundo dos negócios. A Assembleia Geral é um dos 6 principais órgãos das Nações Unidas e o único em que todos os países membros têm representação igualitária. Fora de portas, um comitê de investigação contratado pela Organização das Nações Unidas concluiu que Israel comete genocídio na faixa de Gaza. Entretanto, o governo israelita nega as acusações e hoje mesmo deu início a uma ofensiva terrestre para tomar a faixa de Gaza. Veja mais no Compacto Internacional. O relatório publicado pela Comissão aponta a existência de genocídio baseado nos seguintes atos cometidos por Israel em territórios palestinianos, como Gaza: matar civis, causar danos físicos ou mentais graves, impor deliberadamente condições de vida para provocar a destruição dos palestinianos e impor medidas destinadas a impedir nascimentos, como foi o ataque de dezembro de 2023, a maior clínica de fertilidade de Gaza, que teria destruído cerca de 4.000 embriões, além de 1.000 amostras de esperma e óvulos não fertilizados. O relatório também cita bloqueios de ajuda humanitária, deslocamentos forçados e volta a falar sobre a destruição de uma clínica de fertilidade para sustentar a sua conclusão de genocídio. O comitê é independente e não representa oficialmente a ONU, que ainda não utilizou oficialmente o termo genocídio para se referir aos ataques de Israel na faixa de Gaza. O ministro de Defesa israelita, Israel Katz, afirmou que hoje Gaza está em chamas e que o exército israelita estava a atacar com punho de ferro para libertar reféns e derrotar o Hamas. O governo do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusa o Hamas de estar a utilizar os prédios como bases operacionais. A Reuters soube que a quantidade de tropas na região vai aumentar ao longo dos próximos dias e que o exército está preparado para manter a operação contra o Hamas pelo tempo que for necessário. A ONU criticou nesta terça-feira a ofensiva terrestre. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que militares norte-americanos conduziram um novo ataque contra narcoterroristas venezuelanos em águas internacionais. 3 pessoas morreram. Numa rede social, Trump disse que ordenou o ataque e, segundo ele, os narcoterroristas estavam num barco carregado com drogas com destino aos Estados Unidos. Na publicação, Trump escreveu: "Estes cartéis de tráfico de drogas extremamente violentos representam uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, à política externa e a interesses vitais do país." O governo dos Estados Unidos não informou o local exato do ataque, nem forneceu outros detalhes sobre a operação. Trump também não apresentou evidências de que o barco estava carregado com drogas. A Dinamarca lidera manobras na Groenlândia em tempos de tensões devido às ameaças de anexação de Trump. O objetivo declarado do exército é fortalecer a prontidão operacional das Forças Armadas, tanto da Dinamarca como da Groenlândia, uma ilha estrategicamente localizada que é um território semi-autónomo da Dinamarca. Centenas de tropas de vários membros europeus da NATO, Groenlândia, participam do exercício num contexto de meses de tensões sobre o desejo da administração Trump de ter a jurisdição dos Estados Unidos sobre a vasta ilha no Norte Atlântico. O exercício Arctic Light 2025 envolve mais de 550 membros das Forças Armadas da Dinamarca e dos aliados da NATO, como a França, a Alemanha, a Suécia e a Noruega, de acordo com o exército dinamarquês. E teve lugar nesta terça-feira o funeral de 31 jornalistas iemenitas mortos em ataques aéreos israelitas contra os rebeldes Houthis
em Sana. O ataque aconteceu na semana passada. Os ataques israelitas tiveram lugar na passada quarta-feira depois de um drone lançado pelos Houthis ter rompido as defesas aéreas de Israel e atingido um aeroporto no sul do país. No Iêmen, várias dezenas de pessoas foram mortas, incluindo os jornalistas. O Museu Nacional do Iêmen também ficou danificado. O funeral dos 31 jornalistas foi testemunhado por centenas de pessoas. Israel já tinha lançado vagas de ataques aéreos em resposta aos disparos de mísseis e drones contra as suas cidades. Os Houthis afirmam estar a apoiar o grupo islamita Hamas a investigar as mortes e afirmou igualmente que está a ter dificuldades em verificar os factos em Sana, cidade controlada pelos rebeldes. 50 anos de independência nacional. Celebrações em destaque. Desporto na ordem da atualidade a seguir. Angola vai organizar a 4ª edição dos Jogos Africanos da Juventude neste ano, no evento que poderá contar com mais de 3.000 participantes. A conferência de imprensa que decorreu nesta terça-feira, numa das unidades hoteleiras da capital, serviu para esclarecer as questões relacionadas à organização dos Jogos Africanos da Juventude, que vão decorrer no nosso país de 10 a 20 de dezembro deste ano. Coube ao coordenador do Comitê Organizador dos Jogos Africanos da Juventude, Paulo Madeira, dar o ponto de situação sobre a especificidade da competição. A fase em que estamos de preparação, ao nosso nível, as situações estão programadas, está tudo salvaguardado. O que se vai fazer vai ser a definição do número de modalidades desportivas que vamos receber. Reparem que o presidente Godinho chamou a atenção de um aspecto técnico importante. Independentemente das modalidades esportivas que possamos receber, os países não podem trazer mais do que 50 atletas, quer dizer que precisam de optar em que modalidades vão participar. O gestor desportivo falou também sobre a organização do evento, que será realizado nas províncias de Luanda, Bengo e Icolo e Bengo. Em termos organizacionais, está tudo pronto para realizarmos nesta unidade hoteleira, a partir do dia 18, o encontro dos chefes de missão. Os chefes de missão vão trabalhar de forma afincada na definição quais são as modalidades e todos os procedimentos futuros a serem adotados. Acredito que estamos dentro dos timings e dos prazos, e depois de definir essa parte, depois é dar, digamos, é acelerar o nosso processo, e acredito que estamos com tempo confortável para praticar todos os atos preparatórios. Os Jogos Africanos da Juventude são uma competição multidesportiva continental, organizada pela Associação dos Comitês Nacionais Olímpicos de África, ACNOA, em colaboração com a União Africana e as confederações continentais do desporto. Tem como objetivos promover o desenvolvimento do desporto juvenil em África, oferecer uma plataforma de competição internacional para atletas jovens, normalmente entre os 14 e os 18 anos de idade. Vão fazer parte desta competição as modalidades de atletismo, natação, basquetebol, futebol, handebol, judo, entre outras. Esta será a 4ª edição dos Jogos Africanos da Juventude. A primeira aconteceu em 2010, em Rabat e Casablanca, no Reino de Marrocos. A segunda edição foi em 2014, em Gaborone, Botsuana. A terceira edição aconteceu em Argel, no ano de 2018, na Argélia. O Cabo Escorpo do Palanca venceu na tarde desta terça-feira o Interclube por 1-0 e comanda o Girabola 2025-2026 com 3 pontos. Sandro foi o autor do tento da turma do Palanca e o primeiro golo desta edição do Girabola. O estádio 22 de junho no Rocha Pinto foi o palco do primeiro duelo oficial do Girabola, versão 25-26, entre o Interclube e o Cabo Escorpo do Palanca. Os primeiros minutos foram de melhor esclarecimento dos donos da casa que, com alguma regularidade, chegavam com perigo à baliza do keeper palanquino, Anselmo, que por 2 vezes evitou o golo do Inter.
Quando estavam jogados 17 minutos, Roque Sapir teve uma contrariedade. Caneta, por lesão, teve de dar o seu lugar a Pedro Agostinho. Aos 24 minutos, ainda do tempo inicial, Sandro escreveu o seu nome na história do Girabola 2025-2026 ao apontar o primeiro tento desta edição da prova de forma calma e fria. Até ao fim da primeira parte, o resultado de 1-0 a favor do Cabo Escorpo do Palanca não mais se alterou. Na segunda etapa, os dois técnicos entraram com algumas mexidas nos ativos que usaram durante a primeira parte. Fruto disto, o Inter testou os reflexos de Anselmo. Mais uma vez, o keeper mostrou-se bastante atento. Aos 56 minutos, os polícias foram reduzidos a 10, depois da expulsão de Lionel por entrada perigosa. Jared, reforço do Interclube para esta temporada, na cara do golo, permitiu a defesa de Anselmo, do Cabo Escorpo do Palanca. Depois, o brasileiro da Rua F do Palanca, Lucas, poderia ter ampliado o resultado. No entanto, Rui esteve bastante atento, deixando o resultado final em 1-0 a favor do Cabo Escorpo do Palanca. Na reação ao resultado, Beto Bianchi sublinhou que o recado, para algumas pessoas, está devidamente dado. Tinha falado depois do jogo da Supertaça que muitos jogadores ficaram de fora, alguns por problemas burocráticos, outros por poupar, né? Que nós sabemos que temos muitos jogos pela frente. E também aproveitei hoje para mandar alguma mensagem para algumas pessoas. Sempre a gente trabalha para vencer, algumas vezes, infelizmente, não sai como a gente quer, mas o trabalho é sempre para vencer. No Interclube, Roque Sapir reconheceu a vitória do Cabo Escorpo do Palanca, porém frisou que os árbitros não estiveram à altura do jogo. Numa transição do que é natural do Cabo Escorpo, que é característico no seu futebol e muito bem, e acabamos por sofrer o gol, mas mesmo assim fomos atrás. Acredito que lutámos bastante, a equipa jogou a um bom nível até tentarmos fazer o melhor. O melhor seria fazermos um gol e procurarmos o gol da vitória. Não nos foi possível, não devemos nos queixar na qualidade de jogo, nem na qualidade de situações propriamente que podiam nos levar à vitória. Mas enfim, é isso. O futebol tem dessas coisas, né? Temos que continuar a trabalhar, como sempre se diz. Mas às vezes é desagradável perder desta maneira. Mas também quero dizer a verdade. Por isso é que houve um árbitro angolano no chão. Se calhar por isto. O árbitro não esteve bem, para mim. Não esteve. E temos que mudar disto. Infelizmente, continuamos sempre a bater na mesma tecla. Cabo Escorpo do Palanca vence Interclube por 1-0 e soma os primeiros 3 pontos do Girabola, versão 2025-2026. O encontro foi antecipado por conta do envolvimento dos palanquinos na Taça da Confederação Africana no próximo fim de semana. Confira connosco mais um curto intervalo. Até já. Já de volta com as notícias no Girassol Jornal, um grupo de jornalistas de diferentes órgãos. A citação foi promovida pelo Ministério da Educação, dedicada ao fortalecimento do setor educativo em Angola. Durante a sessão, os profissionais foram munidos de temas como legislação do setor da educação, gestão do subsistema da educação pré-escolar e política nacional do livro escolar. Paulo Araújo, diretor do Gabinete de Tecnologia do Ministério da Educação, destacou os objetivos deste encontro. Este workshop direcionado aos profissionais da comunicação social, quer privada, quer pública, tem como objetivo mostrar-nos como está construído o Sistema Nacional de Educação e Ensino e, dessa forma, dar ferramentas aos jornalistas quando estiverem a elaborar as suas matérias, terem em atenção as verdadeiras fontes para a qual devem se dirigir. Batista Kiala, chefe do Departamento do Gabinete Jurídico e Intercâmbio, explicou aos jornalistas sobre as competências dos órgãos que compõem o Ministério da Educação.
Tem competências próprias que estão consignadas no Decreto Presidencial 202/20, que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério da Educação. A parte disso, nós temos a Lei da Administração Local, que atribui competência aos governadores provinciais, aos governos provinciais. O jurista explicou também sobre quem deve atuar quando se trata do ensino primário e do ensino geral. As escolas do ensino primário é da competência da administração local, em concreto a direção municipal da educação. Para as escolas do subsistema do ensino geral, é da competência dos gabinetes provinciais da educação. Para as escolas do ensino técnico profissional, é da competência do Ministério da Educação. A Política Nacional do Livro Escolar foi também um dos temas em desenvolvimento neste workshop. O diretor nacional do ensino secundário, Luís Valério, aproveitou o momento para falar das dificuldades que o ensino secundário passa no que toca ao apetrechamento dos laboratórios das escolas em todo o país. Paralelamente aos gabinetes de apoio psicopedagógico, que é um dos grandes desafios do ensino secundário, também temos o desafio de colocarmos em funcionamento os nossos laboratórios. Os laboratórios nas escolas do ensino secundário geral, ou seja, os laboratórios dos liceus. E há toda uma necessidade que tenhamos os laboratórios funcionais e os professores formados para poderem trabalhar com esses laboratórios. Estamos a falar de laboratório de física, de química e de biologia, essencialmente esses. Temos também o laboratório de informática para que as nossas escolas, os nossos alunos tenham também a componente prática dentro da sua formação e possam depois poder ingressar na continuidade de estudo de maneira mais segura e mais sólida. O secretário de Estado para a Educação Pré-Escolar e Ensino Primário, Paché Francisco, fez o discurso de encerramento deste primeiro workshop idealizado para os jornalistas. A pertinência da oferta educativa no nosso país não depende apenas das escolas, de currículos bem estruturados ou de professores capacitados, mas também de uma comunicação responsável, clara e mobilizadora. É por isso que reputamos este workshop com elevada importância. A relação entre o Ministério da Educação e os órgãos de comunicação social deve ser vista como uma parceria estratégica. Esta é a primeira edição da formação, que se prevê ser estendida às outras províncias nas próximas etapas. Mais de 30 jornalistas participaram do workshop. Jornalistas aprimoram o conhecimento com vista à melhor cobertura a questões ligadas ao setor da educação. Estamos a informar no Girassol, jornal edição de terça-feira, 16 de setembro de 2025. E daqui a pouco rumamos a Catete e Colibengo, onde a caravana cultural dos 50 anos de independência deve fazer acontecer dentro de mais alguns instantes. Mais um espetáculo, um show de celebração dos 50 anos da nossa independência. Vai ser dentro de mais alguns instantes. Temos uma vasta equipa, aliás, a TV Girassol é a televisão oficial dos 50 anos da independência nacional, no que diz respeito a esta celebração cultural. Hoje o palco é Catete, terras de Agostinho Neto, fundador da nação angolana. Por sinal, é um show que vai hoje acontecer em vésperas de mais um aniversário do fundador da nação. Sabemos todos que assinala-se amanhã o 17 de setembro. E notícia do dia também já aqui partilhada com os telespectadores, tem a ver com o facto de Israel ter dado início à ofensiva terrestre que visa ocupar a faixa de Gaza. É o destaque que domina a atualidade internacional e a nossa equipa está nessa altura a desenvolver, portanto, operações que visam garantirmos aqui uma conversa em direto com o porta-voz das Forças de Defesa israelitas, portanto, para termos aqui mais desenvolvimentos sobre esta mais recente operação que Israel lança. Um esforço que estamos aqui a envidar do ponto de vista técnico. Vamos ver se conseguimos ter em direto então o major porta-voz das forças de defesa israelitas. Estes dois momentos devem marcar os nossos últimos minutos informativos nesta edição
do Girassol Jornal, terça-feira. Um dos dois vai ser o momento a seguir. Repito, o espetáculo que deve arrancar dentro de instantes em Catete, alusivo aos 50 anos de independência nacional, e então esta entrevista que também vamos procurar manter assim de forma rápida com o Major Rafael Rosenstein, é o porta-voz das Forças Israelitas de Defesa. Está em direto via Zoom para o Girassol Jornal. Major, muito boa noite. Consegue ouvir-nos? Boa noite, estou ouvindo muito bem. É a minha primeira vez aqui com o público angolano. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Major, as Nações Unidas acabam de considerar genocídio que tem estado a acontecer na faixa de Gaza. Como é que Israel ou as forças de defesa de Israel reagem a esta acusação? Veja, ainda não foi uma decisão das Nações Unidas, foi uma decisão foi um relatório feito por um grupo, uma comissão das Nações Unidas, mas ainda não tem uma decisão das Nações Unidas, decisão oficial em relação a isso. O que eu posso deixar muito claro é que qualquer pessoa que basear seus números, seus fatos em informações do Hamas vai chegar na mesma conclusão. Nós não podemos confiar nos números do Hamas. Hamas é um grupo terrorista que não tem nenhum compromisso com a verdade, não tem nenhum compromisso com as leis internacionais, e logicamente que, baseando os fatos nos números do Hamas, vão chegar nessa conclusão. Mas se basearmos os fatos nas informações verídicas, nas informações oficiais do Exército de Israel, vamos entender que essa é uma guerra que foi imposta a Israel. O Hamas invadiu o território de Israel, assassinou mais de 1.000 pessoas, deixou mais de 5.000 pessoas feridas, sequestrou 251 pessoas para a faixa de Gaza, inclusive 48 ainda estão na faixa de Gaza nas mãos do Hamas. E o Estado de Israel não tem outra opção a não ser entrar na faixa de Gaza e desmantelar a capacidade militar do Hamas para que o Hamas não faça um próximo 7 de outubro e para resgatar nossos reféns. Qualquer país soberano faria o mesmo no lugar de Israel. A grande questão é que o Hamas utiliza os civis como escudos humanos. O Hamas utiliza as instituições civis para se esconder, utiliza escolas para fazer centros de comando, utiliza hospitais para esconder seus armamentos, utiliza casas de civis para lançar seus foguetes. O Hamas utiliza o sofrimento dos civis para causar uma pressão sobre Israel e acabar com essa guerra sem que os objetivos de Israel sejam alcançados. E nós não podemos permitir isso. Esse relatório da ONU que acusa Israel de cometer genocídio é exatamente parte da estratégia do Hamas. Passar as informações mentirosas para organizações internacionais para que Israel seja pressionado e essa guerra acaba sem que os objetivos de Israel sejam alcançados. Mas Israel está determinado a ir até o final, está determinado a trazer de volta nossos reféns e a garantir que o Hamas não continue sendo uma ameaça para o território de Israel. Major, estas operações que continuam significam de algum modo que Israel abriu mão do resgate dos reféns? De forma alguma. Nós temos alguns objetivos dessa guerra. Por meio das negociações, por vias negociais. Nós estamos abertos a negociações, mas nós estamos lutando essa guerra contra um grupo terrorista cruel que tem um objetivo no mundo, que é eliminar Israel do mapa. E quando não entenderem isso, não vão conseguir entender esse conflito. O Hamas não tem um interesse geopolítico aqui na região. O Hamas não deseja formar um Estado palestino. O Hamas deseja destruir Israel. E qualquer resultado dessa guerra que deixe o Hamas no poder, governando a faixa de Gaza, ele vai estar dando a oportunidade para o Hamas cometer um próximo 7 de outubro. Se planejar o próximo ataque contra Israel para tentar, próximas vezes, a eliminar Israel do mapa. Nós não podemos permitir uma situação como essa, nenhum país soberano aceitaria isso. E isso é o que nós estamos fazendo na faixa de Gaza, mas nós vamos também trazer de volta nossos reféns e também garantir que o Hamas seja totalmente desmantelado na faixa de Gaza. Nós estamos abertos a negociações, mas o Hamas precisa entender que essa guerra vai terminar quando o Hamas não estiver mais controlando a faixa de Gaza e nossos reféns voltarem para suas casas.
Como é que, depois de todo esse tempo, se consegue entender que o Hamas ainda tenha força para resistir? O que é que estará por trás disso? Porque o Hamas utiliza os civis como uma estratégia. O Hamas se esconde atrás de civis. O Hamas atua dentro de escolas, dentro de hospitais, dentro das casas de civis. Os túneis subterrâneos na faixa de Gaza passam embaixo de instituições civis. E o Hamas utiliza os civis como escudos humanos, literalmente como escudos humanos. Porque o Hamas entende que o exército de Israel é um exército ético que atua de acordo com todas as normas internacionais. E o Hamas diz o seguinte: o exército de Israel não vai atacar os terroristas enquanto os terroristas estiverem utilizando os civis como escudos humanos. E se o exército de Israel atacar os terroristas, os civis vão morrer, vão pagar o preço da guerra. E aí, esse fato será utilizado pelo Hamas para pressionar Israel, né, a terminar essa guerra sem que os objetivos israelenses sejam alcançados. Então, para o Hamas, se esconder atrás de civis é o win-win situation. Ou o exército de Israel não vai atacar os terroristas, ou o exército de Israel vai atacar os terroristas, civis vão pagar o preço da guerra, infelizmente, e vão ser utilizados como uma pressão internacional contra Israel. Essa é uma guerra muito complexa. Major, as operações que as Forças Armadas israelitas têm desenvolvido em países vizinhos, como os casos da Síria, Líbano e Catar, significam que as Forças Armadas israelitas não respeitam as leis internacionais? De forma alguma, nós temos um compromisso com todas as leis internacionais, da mesma forma como países têm compromisso também com a resolução da ONU, que exige que nenhum grupo terrorista possa ter asilo em nenhum país do mundo. E nós vamos continuar atuando contra terroristas em qualquer lugar do mundo. Nós não vamos permitir que terroristas tenham imunidade em nenhum lugar. Major General, há alguma ordem política para as forças limparem Gaza, abrindo o caminho para a ocupação de construção de novos colonatos, por acaso? Olha, eu não sou político, eu sou o porta-voz do exército israelense, mas eu posso garantir que o Estado de Israel é um Estado democrático de direito. O exército israelense atua de acordo com as instruções do governo de Israel. Os objetivos que foram instruídos para as forças de defesa de Israel são muito claros: trazer de volta nossos reféns que ainda estão na faixa de Gaza e garantir que o Hamas seja desmantelado e não continue governando a faixa de Gaza. Esses são os objetivos da guerra. Major-General Rafael Rosenzheim, obrigado por estes minutos cedidos ao Girassol Jornal de Esclarecimento. É um assunto que claramente continuaremos a acompanhar e até uma próxima oportunidade. Major, continuação do bom trabalho. Obrigado. Se você me permite mais 20 segundos, eu falo para o povo angolano que está nos assistindo que é a primeira vez que o exército israelense tem um porta-voz que fala português, para poder desmantelar a desinformação, as narrativas enganosas diretamente com o público que fala português e não entende outros idiomas. Então, todos que têm interesse, que têm e sentem aquela necessidade de receber informações oficiais do Exército de Israel, têm oportunidade nas minhas redes sociais de receber as informações oficiais do Exército de Israel em português. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, nós, Major General, e até a próxima. Desenvolvimentos em torno do facto de Israel ter lançado a ofensiva terrestre com vista a ocupar a faixa de Gaza. E como prometemos, rumamos para Catete. Vai acontecer, dentro de mais alguns instantes, o espetáculo no quadro das celebrações dos 50 anos de independência. Aliás, o tempo já não nos permite, mas é um momento que o telespectador poderá acompanhar em direto. Aqui na TV Girassol somos a televisão oficial de transmissão destas festividades alusivas aos 50 anos da independência nacional. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais Girassol Jornal às 19h45. Boa noite. Continue a desfrutar do melhor da nossa programação. Passe bem.